Está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Durou pouco a invasão do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra a duas áreas no município de Pedras Altas nesta terça-feira. Ainda ontem, o grupo foi retirado das duas propriedades. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, a reintegração de posse aconteceu de forma pacífica. Uma das fazendas pertence à cabanha Santa Angélica e foi fundada em 1870, sendo muito tradicional na criação de cavalos crioulos, bovinos de corte e leite e ovinos. A outra foi a Fazenda Nova, produtora de grãos e gado de corte na divisa de Ilha Negra com Pedras Altas. A invasão gerou revolta e a publicação de notas de repúdio entre entidades do agronegócio gaúcho por se tratarem de duas áreas altamente produtivas. A legislação que torna a aviação agrícola de relevante interesse social, público e econômico no Rio Grande do Sul foi aprovada nesta terça-feira na Assembleia Legislativa. De autoria do deputado Marcos Vinícius de Almeida, a proposta recebeu 31 votos favoráveis e 12 contrários. O projeto, embora contasse com o apoio de 24 parlamentares, enfrentou resistência de deputados como Adão Preto Filho, que considerou a aprovação um retrocesso ambiental. Vamos conversar agora com o diretor executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, Gabriel Colli. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Thaís. O que representa para a aviação agrícola a aprovação desse projeto e a criação desse marco regulatório aí sobre o setor no estado? Um grande reconhecimento ao setor, lembrando para aqueles que não conhecem tanto a atividade, a aviação agrícola começou no Rio Grande do Sul em 1947 para combater gafanhotos nas lavouras de arroz, e agora ter um projeto como esse aprovado mostra a relevância e a importância que o setor tem para a produção de alimentos no Brasil todo, mas obviamente aqui em especial ao Rio Grande do Sul. É um marco regulatório extremamente importante, coloca o setor num outro nível de importância. Estamos muito felizes com a aprovação do projeto. Por que é tão importante a aprovação ou a utilização da aviação agrícola na agricultura, né? Que diferenciais competitivos esse tipo de prática tem na produção agropecuária? E aproveitando o momento, inclusive, para esclarecer, sua pergunta é muito boa, a aviação agrícola ela já tem uma regulamentação muito pesada, muito rígida, uma regulamentação no cenário federal, no Ministério da Agricultura, na ANAC, onde a gente já cumpre uma série de requisitos para poder operar. Lembrando que a aviação agrícola é uma ferramenta, e quando a gente está falando em aviação agrícola, a gente está falando aqui em avião, em helicópteros e também os drones. Os drones estão nessa conta, os drones fazem parte também dessa legislação aprovada. Só para você ter uma ideia, o 70% do arroz consumido no Brasil ele sai do Rio Grande do Sul. E este arroz produzido no Rio Grande do Sul, em 99% das áreas, utiliza a aviação. Desde o plantio, em alguns casos é feito com avião, a adubação e, obviamente, a aplicação dos defensivos. Então, a importância é muito grande da atividade, falando só no arroz, é indispensável hoje na soja também, no Rio Grande do Sul, em função da agilidade que a ferramenta tem, que o avião tem. As nossas janelas de aplicação estão cada vez menores, então contar com a aviação é fundamental. E lembrando que temos crescido muito na aplicação de produtos biológicos também. Temos uma meta, inclusive, bem audaciosa, de até 2030, a metade do que for aplicado de forma aérea no Brasil ser produto biológico. Nós estamos trabalhando muito para isso, né? Incentivando a indústria para que a indústria possa ter mais produtos. Sim, falamos sobre isso recentemente aqui no programa, que cresce a importância desse tipo de produto aqui para conseguir atender de uma forma mais sustentável essa grande produção agropecuária brasileira que cresce a cada ano. Agora, falando um pouco, você citou aí que os drones também estão dentro da legislação aí da aviação agrícola, né? O Brasil é um dos países que mais cresce aí a utilização de drone, inclusive com equipamentos aí de grande porte, que também conseguem maior precisão na aplicação desses defensivos aí nas lavouras. E a precisão é algo bastante importante, inclusive um dos argumentos aí de quem é contra a aviação agrícola é de que a deriva pode ser bastante importante aí nesse processo. Quais as orientações e os cuidados que o SINDAG recomenda aí para os associados no que diz respeito
aos cuidados aí para evitar, por exemplo, a deriva e também essa questão aí da ampliação do trabalho dos drones. Legal. E um tema extremamente importante que a gente tem tratado é sobre, né, primeiro o crescimento da atividade que a gente tem tido no Brasil. Né, o Brasil ele é uma potência mundial quando a gente fala em agronegócio, em produção. Quando a gente fala em aviação agrícola, hoje o Brasil é a segunda maior frota do mundo e deverá ser a primeira até 2028. Quando a gente fala em aviões e quando a gente fala em drones também, o Brasil hoje é uma referência mundial. E sobre essa questão da deriva, isso está diretamente relacionado à falta de informação das pessoas, né? A falta de conhecimento, e nosso trabalho é esclarecer sobre isso. Hoje, a tecnologia que a gente tem disponível permite ter um controle das aplicações de praticamente 100%. O que eu quero dizer com isso? A gente consegue garantir que aquela gota de produto que sai da aeronave, ou sai do drone, ou sai do trator também, que é a mesma tecnologia, ela chegue na planta. Até porque o custo da aplicação é muito alto, então a gente precisa garantir ao produtor rural que a aplicação vai chegar onde tem que chegar. Esse é o nosso trabalho diário. Inclusive, a Universidade de Brasília, a UNB, acabou de publicar um estudo feito aí em 14 estados do Brasil, com mais de 400 amostras, avaliando deriva, e se mostrou que sim, é possível controlar a deriva em 100%, né? Por que estou trazendo isso? Porque muitas vezes as pessoas não têm a informação, e o nosso trabalho é dar informação, ninguém é obrigado a saber. Então, o nosso trabalho é dar informação. As nossas recomendações aos nossos associados, a quem trabalha com pulverização, em primeiro lugar, respeitar as condições climáticas. Existem condições climáticas adequadas para aplicação, de vento, de temperatura, de umidade relativa, questões de inversão térmica. É necessário respeitar essas condições climáticas. E onde que está estabelecido? Está estabelecido nas bulas dos produtos. Então, é necessário respeitar isso, e toda aplicação ela é acompanhada por um responsável técnico, por um engenheiro agrônomo, então, que vai determinar se a aplicação pode ou não pode ser feita. Se respeitar tudo isso, vai dar certo. O Brasil aplica mais de 130 milhões de hectares, tem áreas que se aplica mais uma vez com avião em todo o país, e os problemas que acontecem são raros. A gente tem casos de denúncias, mas de comprovação muito poucos, porque o avião acaba carregando aí um estereótipo, né? Do agrotóxico, do produto, enfim. Lembrando que o avião ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta assim como é o drone, assim como é o trator, assim como é o autopropelido, assim como é o equipamento costal. A gente só aplica o que o produtor nos contrata para aplicar e o que está receitado lá na bula do produto, né? Então, a gente também fica à disposição aqui, por favor. Até sobre isso, né? Você falou aí sobre prestar atenção aí nas condições ambientais e que essa recomendação está na bula. Isso serve não só para aplicação agrícola, mas para qualquer tipo de pulverização, né? Seja com o costal, como você referiu, ou a aplicação terrestre, ou mesmo aviação agrícola. Essa questão da preocupação com o clima, vento, temperatura, inversão térmica, isso serve para qualquer tipo de aplicação para garantir o melhor efeito aí desse produto aplicado? Exatamente. Independente da ferramenta que está sendo utilizada, na bula do produto, os fabricantes colocam uma série de recomendações. Qual é a temperatura adequada para que o produto tenha um melhor efeito? Qual é o vento máximo para que possa ser feita a aplicação? Isso a gente tem algumas horas do dia. Tanto é, em função disso, que a aviação agrícola, para aqueles que acabam acompanhando, vamos dar o exemplo do Rio Grande do Sul, os melhores horários de aplicação, na maioria dos casos, ele acontece lá entre 6 e 10 da manhã, dependendo das regiões do estado, porque são onde a gente tem as melhores condições. Então, é necessário sim, e é o que a gente trabalha muito nessa conscientização, tanto do produtor que tem o seu equipamento próprio, tanto aquele que contrata as empresas para fazer a aplicação, que se respeite muito isso. A gente tem uma preocupação muito grande para que a gente tenha 100% das aplicações dentro da regulamentação e realmente atingindo o alvo que deve ser atingido para evitar o que você trouxe aqui, o tema da deriva, que obviamente é a nossa maior preocupação. A deriva, para aqueles que não sabem, é quando o produto vai para outro lugar, vai para o lado, vai para o vizinho, vai para onde não é para ir. E se isso aconteceu, é porque provavelmente alguma condição da aplicação não foi respeitada. E isso que a gente precisa evitar cada vez mais.
A aprovação desse projeto, Gabriel, ela traz também dentro do seu escopo aí uma preocupação com capacitação, com conscientização. Esse tema também está previsto aí nas ações possíveis a partir da aprovação desse projeto? Com certeza. O setor ele já tem um nível de capacitação muito alto. Hoje, todos os profissionais que trabalham no setor aeroagrícola, eles já têm um nível muito alto, porque você tem hoje, toda empresa é obrigada a ter um agrônomo, tem um piloto, tem um gestor de segurança, mas até conversamos com o deputado Marcos Vinícius que a gente possa tornar o Estado do Rio Grande do Sul ainda mais uma referência nesse tema, que a gente possa ter cada vez mais a questão das boas práticas aplicadas. O deputado até já se colocou à disposição para que a gente construa juntos mais um manual de boas práticas, a gente possa ter uma série de capacitações ainda circulando pelo Estado para que a gente possa, sim, ter uma condição de aplicação cada vez melhor e que, eventualmente, problemas que ocorreram, eles não aconteçam mais, e que as pessoas entendam cada vez mais sobre como funciona essa atividade. Bom, para a gente encerrar, eu queria saber se você tem um panorama aí de como é que é a aviação agrícola pelo mundo e até mesmo a questão dessas eventuais proibições e que impactos isso causa, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil, no Ceará, foi proibida a aviação agrícola e deve ter causado impacto aí para os produtores, né? Olhando o mundo afora hoje, a gente compara a aviação agrícola do Brasil com os Estados Unidos, que são frotas semelhantes, condições climáticas também parecidas, então é possível comparar os dois países. Muito se fala sobre a Europa, né? A Europa praticamente não tem aviação agrícola, mas ela não tem não porque é proibida, ela não tem por condições climáticas que não permite utilizar, bem como alguns produtos lá não são permitidos, não há condições climáticas para utilizar. Então, falando aqui do avião, que é o que eu trabalho, é o que eu conheço, na Europa, por exemplo, você não tem condições de relevo, você não tem condições de clima para utilizar. Então, a Europa, praticamente, ela não existe do ponto de vista de aviação agrícola. Você tem na Europa muita questão do combate aos incêndios florestais, utilizado com aviões agrícolas. E dentro do Brasil, você falou muito bem, o estado do Ceará fez este retrocesso na sua legislação, restringindo, por exemplo, o Ceará hoje é proibido usar drones. Você imagina, você tem um estado que não pode usar drones, né, que é o caso do Ceará. O prejuízo que eles estão tendo é muito grande. Tem a produção de banana, que era a referência no estado do Ceará, já não é mais, já está em terceiro no Brasil, justamente porque não tem hoje a principal ferramenta de controle das doenças, que é a forma aérea, né? Então, e os casos de contaminação por agrotóxicos, eles aumentaram, você aumentou o uso, você passou a ter que utilizar apenas o equipamento terrestre, que ele naquele caso do Ceará da banana, você tem um uso maior. Então, realmente, a falta de conhecimento leva a isso. E quando eu falo isso, nós estamos aqui sempre abertos à discussão, sempre abertos a buscar as melhores formas de termos uma aplicação cada vez mais sustentável. A nossa preocupação sempre e sempre vai ser com a questão do meio ambiente. Que bom, Gabriel, que bom essa conscientização aí e que os novos manuais e tratativas aí oriundas da aprovação desse projeto resultem em bons frutos para a aviação agrícola no Rio Grande do Sul. Obrigada pela participação. Obrigado, bom trabalho e ficamos à disposição. Obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo e na volta temos o Fala Professor e o Sacred Call. Até já! De volta com a Granja na TV e o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da Ubra tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo.
Nesta terça-feira, aconteceu o evento de Balanço e Perspectivas da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a Fiergs, com destaque para os números que envolvem câmbio, taxa de juros e inflação. O agro também ocupa espaço nas previsões, que são otimistas para 2025. O setor de máquinas e implementos registrou uma queda de mais de 23% no desempenho em 2024. O setor de máquinas e implementos agrícolas responde por 60% deste número. Converso agora com o economista-chefe da Fiergs, Giovanni Baggio. Giovanni, o que é esperado para 2025 depois desse desempenho aí de 2024 para o setor? Bom, realmente tivemos um ano bastante difícil para o segmento de implementos de máquinas e equipamentos agrícolas, né? Uma série de fatores influenciaram isso, né? A gente tem o preço, né, das principais commodities que a gente produz aqui dentro, né, em queda, né, desde 2022, a gente vê esses preços caindo. A gente tem o centro do país, né, que demanda muito as nossas máquinas com dificuldade em termos de produção. A gente teve secas, queimadas, né, uma série de eventos que prejudicaram isso. A gente tem juros ainda muito elevados e muitas empresas precisam de crédito, né, muitos produtores precisam de crédito para fazer esses investimentos. Um outro fator também é que não se troca todo ano de máquina agrícola, então como as condições eram favoráveis nos anos anteriores, muitos dos produtores que fizeram essas compras, né, e agora estão realmente bem abastecidos em termos de equipamento, né, e a perspectiva então para o ano que vem, tudo isso fez a gente desempenhar mal, né, e a perspectiva para o ano que vem, ela se sustenta principalmente pela recuperação que a gente deve observar, né, na produção agrícola do Brasil. A gente deve ter uma safra recorde, né, em termos nacionais. A produção do Rio Grande do Sul também vai ser bastante positiva. Então, fazia alguns anos que a gente não conseguia ter 2 anos consecutivos de safra cheia, né, sem estiagem. E se as previsões se confirmarem, né, vamos ter um ano positivo para a produção, né, agrícola e, consequentemente, então, para a produção de máquinas. Um outro fator que pode ajudar também esse segmento super importante da nossa economia é a recuperação da economia argentina. A recuperação da economia argentina, eles têm um ciclo produtivo do agro muito semelhante ao que a gente tem no Rio Grande do Sul. Estão otimistas também. Estamos otimistas e eles também com a produção agro para 2025. Então, muito do crescimento que a gente deve observar na economia argentina vem, né, por conta de um agro, né, de uma produção de soja, de trigo, de milho, né, bastante positiva no próximo ano. E a gente manda máquina para lá, né? Muitas das máquinas que a gente manda para o centro do Brasil, a gente manda também para a Argentina, né? Então isso deve ser bastante positivo. Bom, você falou agora sobre a questão do Rio Grande do Sul no desempenho do setor de máquinas, mas o setor ele manda para todo o Brasil também, que tem uma previsão de safra recorde. Essa safra recorde nacional, ela se reflete também no otimismo, no aumento da confiança do produtor de máquinas desse segmento aqui no Rio Grande do Sul. Esse é o principal elemento que a gente vê, né, dessa recuperação, né, na produção brasileira, né, eles demandando mais máquinas, né? Se os preços continuarem, né, num patamar estável, né, porque, como eu disse, nos últimos anos a gente viu uma queda, né, então as empresas tendo que vender a sua produção por um preço mais baixo, né, e o custo também de alguns insumos se mantendo elevado, né? Talvez um risco que a gente pode ver nesse cenário, que até agora a gente falou bastante de dados positivos, né, é que o custo também de produção ele vai se elevar, né? Porque a enxurrada, né, ela levou boa parte dos nutrientes do solo embora. Então, vai ser uma produção que vai exigir mais produto para deixar a qualidade do solo melhor, né? Então, isso faz com que a produção seja mais cara e talvez a rentabilidade dos produtores, né, seja afetada nesse cenário, né? Ainda mais por conta do câmbio em alta, né? A gente vê que muitos dos insumos, né, eles são cotados internacionalmente, né, e o fertilizante ele tem, né, um preço. A gente depende muito de importação, né? Isso faz com que, como o câmbio está mais elevado, que a gente gaste mais para fazer a mesma produção.
Bom, só para a gente encerrar, então, o agro continua tendo um papel fundamental para o desempenho das indústrias gaúchas, apesar de não ser tão volumoso aqui em número de empresas presentes na federação. Perfeito, né? Como eu costumo dizer, a gente cada vez consegue separar, é mais difícil a gente separar, né, os setores econômicos. Toda essa pujança que a gente tem visto no agro brasileiro nos últimos anos, ele vem muito na esteira de um crescimento e de uma melhora na produção industrial. A gente tem que toda a produção de produtos defensivos agrícolas, né, na melhora de sementes, na questão do maquinário agrícola, toda essa tecnologia que a indústria consegue levar para o campo, né, é realmente o grande vetor que faz o agro ser tudo isso que a gente tem visto, né, ganhar esse protagonismo. Então a gente tem que o agronegócio, né, falando num conceito mais amplo, né, então a gente vê tanto essa parte de máquinas, químicos, produção de alimentos como um todo, a gente vê que boa parte da nossa economia, se a gente considerar esse conceito mais amplo, é agronegócio, né? Então, isso tem dado certo no Brasil e a gente espera que continue, né, dessa forma, porque eu acho que a sociedade tem a ganhar quando esses setores vão bem. E o presidente da Fiergs, que também é presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Equipamentos Agrícolas, destacou que está otimista com o próximo ano, especialmente com as projeções de safra do Rio Grande do Sul. Quando o campo vai bem, a cidade vai bem. Nós mesmos aqui na Fiergs, nós temos aqui 12 sindicatos que são de indústrias ligadas ao agro, né? E é o agro que empurra o nosso Rio Grande para frente junto com a indústria. Quer dizer, o agro produz e nós industrializamos, né? Então isso aí sem falar na nossa indústria metalmecânica, que Caxias é o segundo maior polo do Brasil, e a nossa indústria é muito diversificada e muito pujante. O Rio Grande do Sul é um grande produtor de máquinas agrícolas. Sim, máquinas agrícolas, nós produzimos 65% das máquinas agrícolas produzidas do Brasil são produzidas aqui no Rio Grande do Sul. O consumo de carne é muitas vezes alvo de questionamentos morais. E este é o tema de hoje da divulgadora científica Lívia Padilha, no infográfico do site Sacred Call. Oi, Thaís! Estamos chegando no final dos infográficos. E, na verdade, essa parte final é uma das que eu mais gosto, porque ela aborda um tema muito central e que realmente recebe muitas críticas em relação à questão ética ou moral do consumo de carne bovina. Então, como a gente pode ver no infográfico de hoje, por exemplo, aqui nós temos uma constatação de que na natureza não existe hierarquia, apenas fome. E aqui a gente poderia ir tirando ao longo dessa longa seta aqui que vai subindo esses degraus até chegar lá e viver de ar, o que ninguém consegue fazer. Então, nós temos aqui um infográfico que, na verdade, nos leva mais a uma reflexão. Ele não vem de um artigo, ele não vem de um paper científico, mas sim, nessa última parte do livro, penúltima parte, que é a terceira parte, a gente tem essas questões de ética e moral. Você sabe o que são as PANCs, plantas alimentícias não convencionais? Esse é o tema do Fala Professor de hoje. Confira. Olá, no Fala Professor de hoje, estamos aqui na Faculdade de Agronomia da Ubra Canoas e vamos conversar com o Vitório Ferreira, que é professor aqui na universidade, e o assunto de hoje são as planks. Professor, seja bem-vindo. Para começar a nossa conversa, o que são as planks? Vamos explicar para o nosso público. Oi, boa tarde. Planks são plantas alimentares não convencionais, ou seja, plantas que as pessoas não estão acostumadas a consumir. Diferente de um milho, de uma banana, de um alface, de um tomate. São plantas que as pessoas algumas nunca viram, nunca comeram na vida. Isso, geralmente são plantas mais selvagens, algumas são consideradas plantas daninhas, algumas vêm de outras regiões. Tem vários exemplos, taioba, dente de leão, serralha, ora pronobis, que agora está bastante em moda, que são pouco utilizadas, pouco conhecidas, mas que podem ser consumidas, têm suas formas, né? Cada uma delas tem que ser verificada como se consome, se é em chá, se é salada, se é cozida, enfim, infusões, como seja lá o que for.
mas que podem trazer uma alternativa de alimentação, pode ser cultivada em casa. É bem provável que tenham características nutracêuticas, vitaminas e outras substâncias interessantes para a saúde humana, né? Cada uma delas com as suas características. Enfim, essa é a grande definição, são plantas que a gente habitualmente não consome. E quais os benefícios que levam as pessoas a escolher esse consumo dessas plantas? Vai depender de cada planta. Tá? Então, algumas têm características de mais vitaminas, outras têm algumas características, como eu falei antes, nutracêuticas, né, de melhoria de saúde. Algumas que são utilizadas como infusões, como chás, têm já características de benefícios medicinais. Enfim, como são muitas, né, dependendo da listagem, vai a 20, 30, né, conforme a gente vai procurando na internet. Vamos dizer, um exemplo, a mais em voga agora, né, que é o Aura pronobis, tem produtos já farmacêuticos, fitoterápicos feitos dela, tá? Mas ela também pode ser consumida in natura, é uma planta muito simples de criar. Qualquer pessoa pode ter uma Aura pronobis no seu quintal, ou em vaso em casa e ir aproveitando essa planta. E aqui no Rio Grande do Sul, qual que é a espécie mais predominante que as pessoas consomem, ou inclusive plantam também? Não tenho bem certeza, mas algo nosso aqui seria talvez o dente de leão, mastruz, que é bem daqui da região que tem aqui, talvez a beldroega, que é uma planta daninha, né, mas que ela é muito agressiva, né, então ela produz muito. Não saberia te dizer, não tenho uns dados precisos quais as mais utilizadas aqui no estado. Enfim, algumas dessas plantas, né, por exemplo, que vêm da Amazônia e de regiões mais quentes, têm dificuldade de cultivo aqui por causa do frio. A lista, né, é nacional, não é só regional, mas essas que eu citei são possíveis, né, porque são parte da flora aqui da região. O senhor falou de plantas daninhas, né? Então eu lhe pergunto se existe algum cuidado ou uma atenção que deve ter para alguma espécie específica no manejo que vocês orientem aqui na universidade também. Não é necessário. Claro que algumas são classificadas como daninhas, porque a definição de planta daninhas, né, é uma planta que está num local em que a gente não quer. Ela, como planta, está na natureza. E como são plantas que não foram cultivadas ao longo dos milênios pelo ser humano, elas ainda carregam características de plantas selvagens. Então, elas são muito independentes. Vamos dizer assim, elas se criam por si. A gente pode dar uma ajuda, né, uma adublação, um cuidado, mas normalmente elas como são plantas da natureza, são plantas espontâneas, que tem em qualquer lugar. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com muito mais informações do agro para você. Até lá!